Beleza, controller criado. Agora a gente vai começar a implementar toda a lógica necessária para a gente fazer o processo de autenticação. Para a gente fazer a autenticação, o que a gente precisa? Usuário e senha, certo? Então eu vou começar fazendo o seguinte: username, password, recebe rec.params, certo? Então eu estou criando duas variáveis aqui, já estou atribuindo o valor para ela através do destruct e eu estou obtendo dos parâmetros de rota, certo? Mas para a gente ter acesso a essa informação, precisamos criar a nossa rota aqui. Então eu vou colocar username, vamos criar esses parâmetros aqui na nossa rota e vou colocar password, certo? E aqui a gente vai fazer a primeira lógica aqui, né? A gente vai fazer o seguinte: if username igual a Maicon e password igual a 123, eu faço o seguinte: vou retornar usuário autenticado. Caso contrário, eu vou colocar aqui usuário não autenticado. Vamos fazer o teste? Então tem que colocar aqui Maicon e a senha usuário autenticado. Vamos colocar aqui 4 usuário não autenticado. Funcionou então a nossa lógica aqui, tá? A autenticação está validando certinho. Vamos voltar para o nosso código e continuar implementando aqui, incrementando a nossa API, beleza? A primeira coisa que eu vejo que dá para fazer aqui é o seguinte, ó, eu estou retornando 200 tanto para autenticado quanto para não autenticado. O ideal é que a gente retorne um status coerente para cada tipo de retorno que a gente quer passar, beleza? Tem uma página muito legal aqui que eu sempre consulto ela, chamada http.cat. E aqui, além de ser muito engraçado, tem uns bem legal aqui. É fácil de você relembrar os status aqui, beleza? Então vou pesquisar aqui por auth de autenticação aqui, né? Ó, tem um status que é não autorizado. Eu acho que esse status é mais coerente pra gente, beleza? Então eu vou colocar aqui 401. Outra coisa que eu vou fazer é que eu preciso, na verdade, para alguns casos, eu vou utilizar o return aqui para ficar mais certinho também, né? E em alguns cenários depois a gente pode até fazer alguns testes. Ele dá uma diferença aqui quando a gente não usa o return, beleza? Então, para não ter problema, eu vou usar o return aqui. Show de bola. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou criar mais uma camada aqui dentro de service. Eu vou criar chamada de modules. Qual que vai ser o objetivo dos nossos modules aqui? Vai ser só para que eu consiga garantir que os dados que estão sendo enviados para o meu banco de dados estejam de acordo com o que eu espero, beleza? E também para a questão de reutilização de código, porque o module, ele sabe os campos que ele precisa, ele que vai ser responsável por saber as informações que ele precisa. E se por um acaso precisar usar em outro lugar, eu não preciso ficar lembrando que eu preciso pegar esses caras aqui, tá? Então a gente vai usar o module aqui com esse objetivo, beleza? Então eu vou criar um module aqui para user. Vou chamar de user esse module, tá? JS. Eu vou fazer o seguinte: const user. Vou usar error function, beleza? Eu vou retornar um objeto. Em JavaScript, quando a gente cria uma função que retorna um objeto, a gente chama essa função de função de fábrica. Mas eu não vou entrar em detalhe, é mais para vocês saberem, beleza? Vou retornar o que? Eu vou pegar aqui o data. Para não ficar com uma lista muito extensa de parâmetros, eu vou trabalhar com o objeto aqui, beleza? Então eu recebo tudo que eu preciso através de um único objeto e aqui dentro eu faço meu destruct. Eu vou fazer o seguinte: username password
beleza? E aqui eu retorno username password. Preciso exportar também, export default user, beleza? Aí essa lógica aqui, ó, a gente deixa de responsabilidade do nosso modo, tá? Para eu usar o nosso modo, eu vou precisar importar aqui, import, vou chamar de user model from modules.user.js. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu crio uma variável const user é igual user modo e eu passo rec.params para ele, beleza? Aqui eu poderia fazer aqui assim, a gente vai colocar assim só para testar, mas não vai ficar assim também por enquanto, tá? A gente vai fazer mais uma alteração. Então continua funcionando aqui, beleza? Então a gente já criou o nosso módulo.